que o esporte a motor é perigoso, todo mundo sabe. Mas quando um acidente fatal acontece, é obrigação de todo mundo que está envolvido na modalidade parar e pensar em como aquilo poderia ser evitado e tratar de buscar soluções. E esse é o assunto de hoje do GP às 10. Jason Dupasquier, Hugo Millan e Jim Vinales. Essas são as 3 vítimas de categorias de base dos mundiais, ou de moto velocidade ou de superbike, no intervalo de 118 dias. O mais velho e o primeiro deles foi o Jason Dupasquier, que morreu em consequência de um acidente que ele sofreu na classificação da etapa de Mugello do Mundial de Moto 3. Jason caiu no sábado, no meio do pelotão, não era nem um grande pelotão, mas ele caiu, foi atropelado por quem vinha atrás e morreu no dia seguinte, em decorrência dos ferimentos. Na sequência, em 25 de julho, durante uma etapa da Talent Cup Europeia em Aragão, foi o Hugo Millan, com 14 anos, que foi vítima de um acidente nas mesmas circunstâncias. Ele caiu durante a corrida e também foi atropelado por quem vinha atrás. A morte mais recente aconteceu no fim de semana e é do Jim Vinales. Sim, Vinales, como no nome que a gente está tão acostumado a conhecer, porque ele era primo do Maverick. Ele tinha 15 anos. E ele sofreu um acidente na curva 2 de Jerez de la Frontera durante a corrida 1 do Mundial do Super Sport 300. O que essas mortes têm em comum? A pouca idade dos pilotos que morreram, é claro, mas a gente precisa olhar para as outras circunstâncias. A gente está falando de 3 atropelamentos. E o intervalo é muito curto. Como eu disse no começo, todo mundo sabe que o esporte a motor é perigoso. Mas o que a gente viu nos últimos tempos não é normal. Não é normal a gente ter 3 pilotos mortos em 118 dias. Muita gente fala, mas morreu, estava fazendo o que gostava. Não importa, não faz a menor diferença para ninguém, porque eles eram crianças. Eles tinham a vida inteira pela frente, eles tinham milhares de coisas para fazer, eles tinham milhares de coisas para conhecer, para experimentar e tudo mais. Talvez eles tenham morrido fazendo aquilo que eles gostavam. E eles não tiveram tempo para descobrir outros gostos, outras alegrias e tudo mais. Então essa não pode ser uma desculpa. E a gente não pode usar isso como um argumento para o esporte é perigoso, eles sabem do risco aos quais eles são expostos, então não vamos fazer nada a respeito. Porque a gente tem que fazer. Só que esse vídeo não tem como apresentar soluções. Porque talvez ninguém tenha. Mas a gente tem que procurar as soluções. Atropelamento é a pior coisa que pode acontecer. É o pior tipo de acidente. Foi assim que aconteceu com o Marco Simoncelli. O Luiz Salom morreu numa dinâmica diferente, mas os últimos acidentes são todos relacionados a atropelamento. E por que isso virou tão frequente? Porque o que a gente vê hoje nos mundiais é sempre essa busca, né, por você ter um grid parelho, um grid cheio e um grid que evidencie o talento dos pilotos. Hoje, as categorias menores são prioritariamente categorias com grids muito grandes, tá? E a gente tá falando em grandes mesmo. Se a gente olhar para a Moto 3, no fim de semana que o Dupasquier morreu, tinham 30 motos no grid. E essa é a mesma medida que vai ter no ano que vem, tanto em Moto 3 quanto em Moto 2. Se a gente olhar para a Talent Cup, quando o Hugo morreu, eram 38 pilotos naquele grid. Depois da morte, isso foi reduzido para 30. O grid da morte do Vinales é um tanto quanto maior. Eram 42 pilotos no grid de Jerez. E quando você tem motos muito parelhas, e hoje os pilotos têm um nível muito parelho também por conta do nível de treinamento, de desenvolvimento, e porque as categorias de base preparam muito bem, mais fácil é deles ficarem juntos. A gente vê isso em todas as corridas da Moto 3, que são pelotões enormes. A gente gosta dessas corridas? A gente gosta dessas corridas, porque são corridas disputadas, são corridas sempre inesperadas. Mas nessas corridas, eles estão expostos a um risco maior. Porque se acontecer alguma coisa com qualquer um deles, se alguém cair no meio do pelotão, é muito difícil que alguém seja atropelado e escape. A gente viu acontecer na Moto E, na última etapa, e é inacreditável que o piloto tenha saído bem daquela situação. Porque ele foi literalmente atropelado. A moto passou por cima do quadril dele. E ele saiu inteiro. Talvez ele tenha dado sorte de onde ele foi atingido, porque talvez fosse outro lugar, a situação seria muito pior.
mas é muito raro a gente ver alguém sair bem de uma situação de atropelamento. Tem como resolver? Talvez não tenha, porque a gente está falando de motos pesadas, a gente está falando de... Fica sem espaço, né? Não é que quem está vindo atrás não tenta desviar, ele não tem tempo, não dá tempo, cai ali tão perto, que às vezes até tentando fugir ele acaba acertando quem caiu na frente. O formato das motos, tudo isso são coisas que dificultam esse trabalho de como vai ser mais seguro. Talvez melhorar a proteção, mas será que a gente tem como fazer isso? Hoje as proteções são infinitamente melhores do que elas eram até anos atrás, né? A gente está falando de protetor de peito, tem protetor de coluna, o macacão, tem proteção no joelho, tem proteção aqui, tem proteção ali, tem airbag, tem capacete que é super resistente. E nada disso tem como garantir, porque a força envolvida numa corrida é muito grande. Então, como que a gente vai reforçar isso? Tem como reforçar isso? Esse precisa ser um pensamento. Se a gente olhar para as pistas, dá para fazer alguma coisa? Sempre dá, né? A gente sempre pode falar de uma pista, aqui podia ter mais área de escape, aqui podia ter menos, aqui podia ter isso, aqui podia ter aquilo, aqui precisa de proteção inflável, aqui não precisa. Sempre dá para a gente olhar para isso. Mas talvez, no caso dos atropelamentos, não seja uma questão de pista. No sábado, quando eu comentei pelo Twitter da morte do Jim Vinhares, um seguidor me lembrou também das mortes no Superbike Brasil. Mas aí a gente está falando de coisas absolutamente diferentes. O Superbike Brasil está correndo onde não deveria correr. O Superbike Brasil está correndo em Interlagos, que não é uma pista feita para moto. Sim, eu sei que a gente não tem outras e que se não correr em Interlagos não vai ter o esporte. Se vocês perguntarem para mim, Juliana, se a gente prefere que não tenha, se eu, prefiro que não tenha o esporte ou que as pessoas continuem morrendo, eu prefiro que não tenha o esporte. Mas é óbvio que ninguém quer o esporte, que o esporte acabe. Nem eu quero. Então qual seria a solução? Nesse caso, talvez a gente tenha que diminuir a potência das motos. Porque a maioria dos acidentes em Interlagos aconteceu com motos de grande potência. E quanto maior a potência, maior a área de escape que você precisa. E Interlagos não tem isso. Então a situação de Interlagos e do Superbike Brasil é uma situação absolutamente diferente. No caso dessas categorias, da gente está falando desses meninos jovens, desses meninos que estão correndo em circuitos que estão mais bem preparados para recebê-los, até porque Aragão, Mugello, Jerez são pistas que recebem um Mundial de Moto Velocidade e que, portanto, têm o grau mais elevado de segurança exigido pela FIM. Então são pistas que estão preparadas para acolher motos de 1000 cilindradas. E se elas acolhem esse tipo de moto com um grau elevado de segurança, então elas podem acolher as motos de Moto 3, de Talent Cup e do Mundial de Supersport 300. Talvez a pista seja o menor dos problemas, mas também cabe checar. Como eu falei, a gente não pode simplesmente aceitar que o esporte é perigoso e não tentar olhar para isso. As mortes do Pasquier, do Milan e do Vinhales têm que servir para alguma coisa. E elas têm que servir para a gente parar e repensar e tentar entender aonde está errado, o que precisa mudar. Será que a gente precisa tentar investir muito mais na segurança dos equipamentos? É um caminho. Será que a gente precisa reduzir os grids? Só que aí a gente para e pensa assim, se a gente reduzir o grid, vai ficar muito mais seletivo do que já é. E aí como que a gente vai limitar esse acesso? Tem que mudar a idade? Muita gente debate que são crianças, que são meninos muito novos, meninos e meninas, para estarem nessas competições. Não sei, é difícil da gente interpretar isso, O Mundial de Moto 3 tem um limite, uma idade mínima de 16 anos. A gente já viu pilotos com 15 correr, O Quartararo, por exemplo, estreou antes dos 16, porque ele tinha sido campeão do Mundial Júnior, e aí se ele tivesse que esperar, ele acaba perdendo um tempo ali, então criaram uma regra, que na época foi chamada de regra Quartararo, para permitir que ele estreasse antes. Faz muita diferença um piloto que tem 15, um piloto que tem 16? Não sei, mas a gente precisa debater. A gente precisa olhar para esses acidentes e tentar entender por que eles estão acontecendo e como a gente pode minimizar isso. E é um papel de todo mundo. Não dá para simplesmente a gente falar assim, não, beleza, o esporte é perigoso, vamos seguir. 118 dias. Nós perdemos 3 crianças em 118 dias. Em corrida de moto. Sabe? As pessoas morrem em outras circunstâncias? Obviamente elas morrem em outras circunstâncias. Mas não é por isso que a gente não vai olhar para essas coisas, tentar entender por quê, como que a gente pode evitar isso. Porque não é razoável. A gente passou muito tempo
sem ter morte no esporte. E de repente a gente começou a ter uma atrás da outra. Isso está errado e isso precisa parar. Então alguém precisa sentar e olhar para isso e procurar uma solução. Se vai encontrar ou não, aí é outro problema. Porque talvez não encontrem. Talvez percebam que assim, ou a gente faz as motos de um jeito que elas vão mesmo ficar separadas e aí todo mundo vai reclamar porque a corrida é chata, porque é isso, porque é aquilo, porque os pilotos não estão aprendendo como deveriam. Ou a gente reforça o material de proteção a ponto deles ficarem, sei lá, fantasiados do Batman, sabe aquele? Eu não vou lembrar o nome do filme agora, mas no último filme que o Batman tinha uma armadura gigantesca, que ele parecia um... eu ia falar o robô do He-Man, né, que tinha uma coisa maiorzinha assim, tinha um He-Man que era embrulhadinho em ferro, não sei se vocês vão lembrar. Não sei se isso seria uma solução, mas e aí, o piloto vai ter mobilidade e tal? Talvez a gente não consiga comprometer as duas coisas, né? A rigidez que precisa para conter o impacto, com a mobilidade que eles precisam para pilotar a moto. Então, existem milhares de coisas que podem ser olhadas e existem milhares de possibilidades. O que não dá é para a gente aceitar como normal. O que não dá é para aceitar como natural. Natural é você morrer bem velhinho em cima de uma cama. Isso é natural. O resto, a gente tem que olhar para como ser evitado. Da mesma forma que a ciência trabalha há anos aí para descobrir cura de doença, para descobrir isso, para descobrir aquilo, existem muitas pessoas que estão envolvidas em como fazer o trânsito um lugar mais seguro, como fazer do esporte uma coisa mais segura, mais saudável, e isso tem que acontecer também aqui. O esporte a motor é perigoso, mas ele não precisa ser mortal. E hoje ele está sendo altamente mortal. E isso tem que mudar, não dá para continuar assim. A gente gosta da corrida da Moto3 como ela é? A gente gosta. Mas a gente também quer que todos aqueles pilotos saiam de lá inteiros, saudáveis e, mais importante, vivos. E isso está acontecendo com menos frequência do que a gente imaginava. De novo, Jason do Pasquier, Hugo Milan e Vinhales. O mais velho tinha 19 anos, o mais novo tinha 14. Isso não pode ficar assim. A gente tem que pensar, tem que estudar, tem que olhar para isso, tem que investigar e tem que tentar entender como isso pode mudar. Se vai ser reduzindo o grid, se vai ser melhorando a proteção, isso são os especialistas das federações e das confederações e das organizações que vão ter que responder. Mas que não pode simplesmente aceitar a fatalidade e seguir adiante, isso não pode. Me conta aí o que vocês acham e a gente se vê semana que vem.